buenas tardes a todos ustedes, los obreiros, las obreiras, colaboradores e os CPO. Por favor, que todos estejam pendentes, prestando bastante atenção e vaja preparando ele resume de tudo que vamos aprender em mais uma meditação no livro de Gálatas, capítulo 4, desde o versículo 1 hasta o versículo 6. Mas antes, vamos fazer uma oração e pedir a Deus sua direção. Mi Deus e mi Padre, em o nome de nosso amado e Senhor Jesucristo, nosso Maestro, nós outros lhe pedimos vuestra direção para que esta classe pueda formar hijos dispuestos a servir hasta la muerte. Não estamos apenas trabalhando para que eles sejam servos, porque, meu Padre, nem todos servos são hijos, mas quando uno é hijo, uno é servo, um servo obediente, um servo que não permite contaminar-se com estas coisas que hemos visto esses últimos dias. Meu Padre, tome a direção de todo e bendiga a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Corra sua Bíblia, a que vamos pôr em pantalla, e preste muita atenção em cada versículo, porque quando nós outros hablamos desta meditação do livro de Gálatas, uno se dá conta que Pablo estava ali formando a igreja, mostrando àquele povo que não bastava uno ter ganas de servir, mas que uno entendera que primeiro tem que ser hijo, primeiro tem que ter ele novo nascimento, ele bautismo do Espírito Santo, porque todo hijo, su prazer é servir e obedecer. Começamos por ele versículo 1, capítulo 4 do livro de Gálatas, versículo 1, quando diz assim: pero também digo, entretanto, que ele herdeiro és ninho, em nada difere del escravo, aunque és Senhor de tudo. Quando nosso Senhor Jesus, ele vino ao mundo para sacrificar por nós outros, ele vino como ninho, mas ele é dono de tudo. E como ninho, ele necessitava primeiro amadurar, ter uma madurez espiritual para poder cumprir a missão que seu Padre designou, porque ele vino com uma missão e ele não poderia falhar em esta missão. Como Pablo disse, que ele vino como ninho, em nada difere del escravo, ou seja, quando Jesus vino, ele não vino e ele falou, eu sou melhor que vocês. Não, ele vino para servir. Ele se puso igualito a nós outros. E ele mostrou uma servidumbre de hijo, porque nem todos que estão servindo são hijos, porque com o passar dos anos, com o passar das batalhas, há muitos que miram para trás, há muitos que desistem de servir, já não quero mais servir, eu quero ser servido, e aí abandona ao Senhor Jesus. Mas mientras ele, Senhor Jesus, era ninho, ele foi buscando a madurez, e é isso que passa, cada dia que passa, cada luta que enfrentamos, cada situação que enfrentamos, vamos madurando espiritualmente, e a cada dia nos convertemos mais forte e mais servos de Deus. Versículo 2, por favor, quando Pablo diz assim: sino
que está bajo tutores e curadores, hasta ele tempo señalado por ele Padre. Ou seja, antes de Jesus em pensar a ser a obra, antes dele em pensar a missão, ele estava sendo cuidado ali e ao mesmo tempo amadurando, esperando a señal de seu Padre para tomar frente e começar a ser a missão que seu Padre lhe mandou a ser aqui abaixo. Pero mientras tanto, era ninho, ele foi buscando uma madurez. Quanto mais anos passamos servindo a Deus, ayunando, lendo a Bíblia, escutando a palavra de Deus, mais estrutura espiritual temos para enfrentar as tormentas, as injustícias, as pandemias, tantas coisas que se levantam contra um servo de Deus. Mas quando você tem uma madurez, você sabe, venga lo que venga, você permanece mais forte e permanece mais cuidadoso de sua vida espiritual. Esta época, ora, é uma época que temos que nos cuidar mais, porque hemos visto tantos que serviam, mas não eram hijos, e por não vigilar, resbalaram e se alejaram de la roca, se alejaram dele Senhor Jesus e perderam o principal, ele prazer de servir, ele prazer de la servidumbre. Versículo 3, vê que Pablo diz aí, nele versículo 3, assim também nós outros, quando éramos ninhos, estávamos em escravidão bajo los rudimentos del mundo. Ou seja, quando éramos ninhos, ou seja, quando não teníamos a experiência espiritual. Você sabe que temos que ser como um ninho, puros, inocentes, buenos ojos, mas adultos em la fé, para tomarmos as decisões de adulto e não decisões de ninho. Quando, minha amiga e meu amigo, leemos esse versículo, coloque novamente, por favor. Assim também nós outros, quando éramos ninhos, ou seja, antigamente éramos ninhos espiritualmente, chegamos à casa de Deus e tínhamos dificuldade para perdonar, tínhamos dificuldade em obedecer, era muito difícil, mas quando nos amaduramos espiritualmente e derramos de ser ninhos para ser maduros espiritualmente, você vê que hoje há uma facilidade em perdonar, há uma facilidade em obedecer, estamos pendentes a todo momento para não permitir que nada ou nadie pueda nos enganar. Você vê que para enganar ao ninho é muito fácil. É muito fácil você influenciar o ninho, mas enganar a um adulto é influenciar um adulto só se ele permite. Por isso que espiritualmente uno tem que estar maduro para não permitir que nada ou nadie lhe pueda influenciar a abandonar esta posição de hijo e servir a Deus. Versículo 4, por favor. Pero quando vino ele cumprimento dele tempo, porque houve um tempo, Jesus por um tempo era ninho, foi crescendo, se formou adolescente, e foi crescendo e amadurando, mas chegou na hora que ele tinha que cumprir a missão. E assim acontece com os servos. Deus nos prepara para que nós outros podamos ajudar a los que chegam caídos, heridos, hambrientos, abandonados. Mas como que um ninho vai cuidar de um sofrido? Não há como. Mas quando quando nós outros amaduramos espiritualmente, a palavra que sale de nossa boca alimenta el hambriento.
A palavra que sale de nossa boca levanta aquele que está caído, dá esperança àquele que pensa em desistir. E quando estamos firmes, queremos que os demais também estejam firmes. E quando estamos salvos, queremos que os demais sejam salvos. E somos testemunho cada dia que passa. Cada dia que passa os anos, nós outros temos que dar testemunho de nosso desarrollo em la servidumbre, em la obra de Deus e em tudo que hacemos para Deus. Versículo 4, siga, pero quando vino ele cumprimento dele tempo, Deus enviou a seu Hijo, nascido de mulher, nascido bajo la lei. Quando Jesus vino, já existia a lei. Ele não vino para acabar com a lei, ele vino para cumprir a lei, mas ele vino para revelar aos demais que a lei tinha que ser obedecida por la fé, e não por uma maneira fanática, e não por la emoção, mas de maneira por la fé. O que é por la fé? Que não há fanatismo, que uno não se aferra à religião, não se aferra ao homem, não está compromissado com nada, está compromissado, tem um compromisso com Deus. Me compromisso não é com o homem, não é com religião, me compromisso é com Deus, para que eu morra como hijo, servindo hasta ele fim. E quando ele vino, ele obedeceu a lei, mas não como religiosos, e sim como hijo de Deus. Versículo 5, por favor. Para que redimisse a los que estavam bajo a lei. Ou seja, havia muita gente bajo a lei, obedecendo a lei de maneira fanática, de maneira religiosa, e não por la fé. Aí ele sigue falando, a fim de que redimíssemos la adopção de hijo. Ou seja, Deus, ele quer que você seja hijo. Deus, ele quer que eu seja hijo. Não apenas servo, mas que seja um hijo de Deus. Tener esta bendição. Eu sirvo a Deus, pero eu sou hijo de Deus. E todo hijo de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, sua servidumbre é com prazer. Ele mesmo prazer que eu tinha quando comecei a servir a Deus, este mesmo prazer, depois de anos, sigue encendido. Este mesmo prazer de estar servindo não é um peso, é um prazer a cada dia estar servindo a meu Deus como hijo. Versículo 6, por favor, para terminar. E por quanto sois hijos, mire, por quanto sois hijos, Deus enviou a vosotros, a vuestros corações, mejor dicho, el Espírito de su Hijo, el qual chama Abba Padre. Por quanto sois hijos, Deus enviou a vuestros corações el Espírito de su Hijo, el qual chama Abba Padre. Ou seja, para quem és el Espírito Santo? És apenas para servos? Não, és para os hijos. E todo aquele que é hijo, ele é servo. E nem todo servo, desafortunadamente, nem todos os servos são hijos, porque aquele que é hijo, ou aquela pessoa que é hijo de Deus, seu prazer de servir é um prazer imenso. Passe lo que passe, injustiça,
tormentas, lutas de aqui, luta de ali. Um hijo, quanto mais serve, mais quer servir. Um hijo serve quando tudo está bem e quando tudo está mal. Quantos obreiros que às vezes estão enfrentando lutas em la família, luta em la saúde, estão enfrentando lutas em la economia, mas estão ali ajudando as pessoas. Eles não permitem que seus problemas lhes impida de servir, porque problemas todos têm, não é verdade? E por mais problemas, por mais lutas que nós outros enfrentamos, graças a Deus vivemos em paz, porque ele Espírito de Hijo, ele Espírito Santo, del Hijo, que é ele Senhor Jesus, está dentro de nós outros, e ele Espírito Santo nos dá paz, nos dá gana de seguir lutando, nos dá gana de mirar para a família, para mirar para os amigos, para mirar para todos e mirar a todos como alma. Não miramos a los demais como seres humanos apenas, mas como alma. E quando você mira para alguém como alma, é porque você valora sua alma, é porque você valora a conquista tão dura que foi para ser hijo. Quantos que lutaram, têm um título, têm uma função em la igreja, são servos, mas todavia a um não é hijo. Quando um não é hijo, minha amiga e minha amiga, sabe quando você vai se desviar? Sabe quando você vai mirar hacia atrás? Nunca. Jesus foi um hijo fiel hasta la muerte. E mirando no livro de João, coloque aí por favor, livro de João, capítulo 8, versículo 35, mire que Jesus disse: e ele escravo não queda em la casa para sempre, el hijo se queda para sempre. Quem é ele escravo? É ele servo. É ele servo que serve, pero a um não é hijo. E quando não é hijo, por um motivo ou outro, por uma situação ou outra, uma hora vai mirar para trás e vai desistir. Mas quem é hijo, passe lo que passe, suceda lo que suceda, su perfeição em servir a cada dia se desarrolle. Um hijo está sempre vigilando lo que escuta, lo que vê. Um hijo está sempre cuidando-se para não perder a perfeição de hijo. Eu quero ser perfeito como um hijo de Deus para agradar a meu Deus. Pense em tudo que acabamos de falar. Leia novamente Gálatas, capítulo 4, desde o versículo 1 até o versículo 6. Deus quer que servimos, mas Ele quer que nossa servidumbre seja em uma posição de hijo. Quando Jesus vino, Ele vino como ninho, e com o passar do tempo, Ele amadurou. Ele amadurou, e estando maduro, você observa que todas suas atitudes foram atitudes bem decididas, e isso, graças a Deus, salvou a mim, salvou a você, porque a morte de nosso Senhor em la cruz nos deu condições de encontrar a porta aberta, porque a porta se encontra aberta por causa da morte de Jesus, allí na cruz. Mas um dia, seus hijos entrarão por estas portas. Alguns já entraram, porque aqueles que já morreram com Jesus, como hijo, como servo, já se foram. Um dia eu me vou, você também. E um dia, esta porta que está cerrada, que está aberta, perdão, esta porta que está aberta, que foi aberta com o sacrifício de Jesus, um dia esta porta se vai cerrar. Então, a cada dia, eu, os terdes, nós outros, temos que estar nos avaliando. Sigo como hijo ou apenas um empregado?
Sou hijo ou apenas um servo? Avalue-se espiritualmente, porque o tempo vai passando e muitos vão perdendo este prazer de estar em la servidumbre que agrada a nosso Senhor Jesus. Foi como Lúcifer, ele estava arriba, servindo a Deus, e de la nada ele começou a ter desejos de ser como Deus. Ele começou a perder ele prazer de adorar, e ele digo, não, a hora de eu quero ser adorado, de eu não quero mais servir, de eu quero ser servido, e nele encontrou iniquidade. Que és iniquidade? És um pecado consciente, porque a iniquidade és um veneno para um servo de Deus. És uma enfermidade que mata um servo e que ele deixa de ser hijo para volver a ser aquela pessoa quando começou egoísta, que solamente pensa em si mesmo, que não ode, que não é humilde para reconhecer que está errado, porque em Ezequiel, coloca aí por favor, capítulo 28, versículo 15, mire como está escrito: perfeito eras em tus caminhos, desde o dia em que fuiste criado, hasta que la iniquidade se hallou em ti. Lúcifer era um anjo perfeito, mas quando se encontrou nele iniquidade, ele deixou de ser perfeito, ele deixou de ter condições de seguir ao lado de Deus, e perdeu tudo, e foi condenado. Por isso que ele luta dia e noite, para que a iniquidade entre em você, para que a iniquidade entre em mim. Quando venir um pensamento que tu sabes que não é certo, corta de una, elimina de una, porque quando vem um pensamento malo, e uno permite que aquele pensamento entre, este pensamento se converte em um sentimento. Ele sentimento se converte em um desejo. E esse desejo se converte em lá iniquidade. Uno começa a ser coisas, determinadas coisas, que uno sabe que um hijo de Deus não deve ser. Uno começa a falar coisas, uno começa a ver coisas na internet que não deveria ver, uno começa a se involucrar com coisas e pessoas que não deveria se involucrar, e quando uno se dá conta, uno já caiu, uno já está alejado de Cristo demasiado. E quantos os te conhece em esta situação? Cuidemo-nos e oramos por aqueles que não se cuidaram, não criticamos, não echamos palo, mas oramos para que essas pessoas encontrem o caminho que eles abandonaram, quer dizer, o caminho de la salvação. Não vá se olvidar, leia novamente, envie ele resume por WhatsApp 099 895 9144. Não vá se olvidar, Deus não quer solamente servos, Ele quer hijos que Ele pueda servir. Seja um hijo que sirve, e não um servo apenas como um empregado. Não somos empregados, somos hijos que servimos a nosso Deus e vamos a servir hasta la muerte, se nós outros seguirmos vigilando e cuidando de nossa vida espiritual. Este sábado a hora será la quinta vigília. Talvez você diga, pastor, já viemos la primeira, la segunda, la terceira, la quarta, e a hora, la quinta vigília de la roca. Se Deus está permitindo ter uma vigília a mais, é porque Ele sabe de la necessidade espiritual de seus hijos. Vamos nos firmar mais e mais em la roca, e neste sábado
que será a quinta vigília, obreiros, colaboradores, CPO, você que é hijo, você que é uma hija de Deus, lute para trazer uma outra pessoa, para que ela se converta também em um hijo, em uma hija, porque todo hijo tem prazer em servir a seu Senhor. Vamos fazer a oração para que Deus bendiga a todos e próximo domingo volveremos com o CPO. E entre semana, é bueno que você participe do programa Obreiros em Foco, para lhe fortalecer espiritualmente. Senhor, nosso Deus e nosso Padre, eu lhe agradeço por esta classe e que a cada domingo tus servos puedan entender que o Senhor está em búsqueda de hijos que estão dispostos a servir em qualquer situação, hijos que te servem aún que em tribulações, aí estão lhe servindo. Mi Padre, tome nossas vidas em tus manos, é o que nós outros lhe agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes e não vá se olvidar, não somos empregados, somos hijos, e todo hijo, a cada dia que passa, sirve com mais prazer. Hasta próximo domingo. Justo al borde de un abismo vive el ser humano y a veces cae en él por dejarse impresionar de las cosas de este mundo, llenarse de maldad, pero allá en el cielo que sigue diciendo: soy quien te creó. Con el barro te formé y soplando ante tu rostro hasta vida te di yo. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no hay salvación. Qué paciencia le has tenido, que si vuelve arrepentido, lo recibes sin rencor. Luego llega tu perdón, es tu amor tan grande, Padre, que no hay comparación. Y es tan grato estar contigo, eres más que un buen amigo, eres alguien superior. Por tu gracia yo cambié y aún tu obra no se acaba, falta mucho por hacer. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no